Estamos começando o Seleção Sport TV, mas o Paroímpa vai em outra linha. Ele quer saber o seguinte. Lá vem ele. Podia continuar aquela musiquinha. Para fazer o suspense, né? Acabou? Sim ou não? Você acha que o Sargento Garcia vai ganhar do Zorro? Vamos. Hein? É a coisa que você está perguntando. O Sargento Garcia vai ganhar do Zorro. A pergunta é: o Sargento Garcia vai prender o Zorro? É essa? Vai. Tá de brincadeira, né? Não, nunca estamos de brincadeira. Nosso Paroímpa é uma instituição séria, uma instituição honrada. Então essa é fácil. O senhor não achincalhe o nosso Paroímpa. Nosso Paroímpa nunca está de brincadeira. A pergunta sempre é séria. Vai dar Ponte Preta. Isso é para ser sério igual o nosso Paroímpa. É igual o Paroímpa. Ele quer ganhar sozinho na Mega Sena acumulada. Tá certo. Tem gente perguntando, já perguntando sobre coisas aí no nosso tweet. Nós vamos mostrar os estaduais, tentar mostrar aqui todos os estaduais. Só falou que eu erro. O cheirinho, depois eu quero que falem só também. 3 horas e 15, talvez não caiba alguma coisa. Mas, só quero que falem do cheirinho aí, porque eu falei que tinha cheirinho. Cheirinho era na sequência. Primeiro então. É Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista não tem cheirinho. Acabou. Acabou. Tá resolvido. Mas sou Ponte Preta. Tá torcendo. Eu não entendi ainda. Não, vai ganhar 2-0, mas não vai ser campeão. Tá. Vai faltar pouco. Vai fazer que Pelo menos vai ser uma final com emoção. Emoção. Rapaz, tem que dar tudo muito certo para a Ponte, tudo muito errado para o Corinthians. É uma conjunção de fatores ali que eu não acredito. Mas ontem deu tudo muito certo para o Corinthians e tudo muito errado para a Ponte, não? Deu tudo muito errado para a Ponte. Isso a gente vai discutir ao longo do O Corinthians jogou como jogou contra o São Paulo no Morumbi. Igualzinho. Anulou certinho as peças do adversário, estudou bem o adversário e jogou a sua bola. O que ele fez com o São Paulo no Morumbi, ele fez com a Ponte em Campinas. Alguém vai escapar do acabou aqui, não? Vai não. Não? Assim, discurso politicamente correto, como o Corinthians vai ser trabalhado durante a semana, tem que respeitar a Ponte Preta, não tem nada... Perdeu o Rodriguinho. 90 minutos, o Gabriel também. O Gabriel também. Meio campo já vai sair diferente no segundo jogo. Pode ser que perca o Fagner? Por causa do julgamento amanhã. O julgamento passou para amanhã. A gente não tem esse compromisso, né? De colocar na cabeça do jogador que ele precisa entrar em campo motivado os 90 minutos. É quase impossível que a Ponte Preta consiga mudar o rumo dessa final. E não dá para esquecer o primeiro resultado, né, Rafa? Não, vamos zerar, esquece isso. Não tem como. O cara vai entrar sabendo que ele tem uma vantagem absurda de 3-0 fora de casa para jogar na casa dele. E como é que você vai lidar com isso? Não sei. Cada um lida de um jeito. Agora, esquece, vamos partir como se tivesse 0-0, conversa mole para boi dormir. O Corinthians joga com time reserva. Só falta você, Galindo. Dá um toque de poesia nisso aí. Não apenas, olha só. Primeiro um abraço para todo trabalhador, né, Marcelo? É verdade. E às vezes um abraço até mais forte para aquele o trabalhador que não está trabalhando. E não é pouco, né? Não é pouca gente. 13 milhões, né? Depois a gente até faz uma associação se os estaduais, os regionais, se não tem lá tanta importância, se eles demitiram muita gente nesse primeiro trimestre. Aquele trabalhador que ele não está curtindo o feriado, né? Exatamente, que está lá preocupado. Mas não só o Paulista acabou. A gente também vai tratar de outros campeonatos, mas o Goiano acabou, o Paranaense também acabou. Acho que o Corinthians foi muito correto em toda a competição, porque jogou reconhecendo suas próprias limitações. E a Ponte Preta se empolgou ignorando as próprias limitações. Jogou tanto de peito aberto que fez com que esse primeiro título histórico ele acabasse em pouco tempo. E essa é uma decisão, o corintiano já está com a faixa no peito, acabou o Campeonato Paulista. Unânime, hein? O acabou foi unânime aqui no Seleção Sport TV. Parece que não tem mesmo jeito para Ponte. Tá tudo gravado, tá? Se a Ponte fizer um milagre, segunda-feira a gente abre. Nem tem a abertura do programa. Vai ter uma reprise no vestiário da Ponte. Vai ter. Vai ser algo completamente... o programa lá na Aparecida. Que é um milagre. Aí já vai milagre, já... Essa frase vai bombar segunda-feira que vem. Pô, algo completamente... Aliás, vai bombar domingo que vem no vestiário da Ponte. E olha, sincero, honestamente, eu queria errar. Mas já era. Você queria errar? Você queria que a Ponte fosse campeã? Poxa, assim, sem brincadeira agora. É um time centenário, não tem um título na primeira divisão. E é um time que está fazendo um trabalho, a gente elogia muito a Chapecoense e a Ponte aqui no Brasileiro.
É um time que está fazendo um trabalho espetacular, profissionalmente falando, assim, a diretoria, contratações, sempre perde jogadores para outros grandes clubes que vêm. O Corinthians está querendo o Cleison, o Potker vai para o Inter, vai ter que remontar para o Brasileiro, né? Até eu acho que é uma aposta errada, estão falando em Campinas que já o Emerson Sheik já acertou lá com a Ponte. Se fizer isso, eu acho que vai ser o primeiro erro da Ponte. Essa relação gasto-ponto, né, da Ponte no Campeonato Brasileiro é sempre muito boa. Então, pro quanto pode investir, pro quanto é a folha salarial e a pontuação que a equipe atinge ano após ano. E nunca corre risco de rebaixamento. Você lembra aí os últimos anos? Não corre risco. Faz trabalho direitinho, treinador e tal. Tudo bonitinho na Ponte. E espero que a torcida mesmo, lógico, todo mundo está decepcionado com o resultado. Eu vi o Kleina ontem, o semblante dele era de decepção pura. Mas, pô, calma. Vai acabar isso. O time está num caminho, cada ano melhorando mais, está batendo na trave. É que a última vez que chegou na final, em 2008, tomou de 5 o primeiro jogo do Palmeiras. Não sei se vocês lembram. O Palmeiras foi lá em Campinas de 5-0. Ali não precisava nem fazer o paro ímpar, né? Então. Então, quer dizer, ela bate na trave, ela tá batendo na trave e não tá conseguindo. Mas o trabalho é muito bem feito. Todo mundo tá de parabéns. A diretoria, né, os jogadores, porque foi bem feito. É que a gente valoriza muito o campeão. O vice vai ficar perdido lá. O vice é o primeiro dos últimos. Infelizmente, no futebol brasileiro. E quando que esse trabalho de vice é um trabalho espetacular da Ponte que tem que ser aplaudido. No caso da Ponte, acho que isso é reconhecido, né? Chegar a uma final. O problema é a frustração, de nunca ter conquistado um título. Um time centenário. Né? Já foi campeão da segunda divisão, já foi campeão de alguns torneios, mas na primeira divisão... Não é que há muito tempo não vence, né? Essa nunca. Questão do inaugurar a sala de troféu, tem toda uma pressão ali de nunca ter vencido um título de peso, né? Então, realmente, fica uma frustração muito grande. Mas o trabalho independe sensacional, desse resultado. O trabalho lá Quando que a Ponte foi vice da Sul-Americana? Perdeu pelo... Foi recentemente também, né? Foi 3, 4 anos atrás? Uns 3, 4 anos atrás, né? Salvo engano, 2014. Posso estar enganado. Sincero e honestamente, eu sou ruim de datas. Mas tem outra simbologia também dos 40 anos, né? 77, 2017. E tudo isso foi trazido também como um emblema para essa E aquela decisão. década foi de ouro, porque a 77 perdeu para o Corinthians, 79 perdeu para o Corinthians, 80 perdeu para o São Paulo, 81 perdeu para o São Paulo, 81 perdeu para o São Paulo. Então, assim, você vê que... E era uma seleção o time da Ponte. Só a gente pegar aí, você vai... Campinas era o celeiro do futebol brasileiro. Guarani e Ponte, naquela época ali. Montava uma seleção brasileira. Tranquilo. Então, 2013. A Ponte foi... Então, ela vem batendo na tela. Então você vê que esse trabalho, você vê que nós estamos falando de trabalho em primeira divisão do Brasileiro, em Sul-Americana, em primeira divisão do Paulista. A Ponte nunca corre risco de rebaixamento há quantos anos no Paulista? No estadual, Ela se consolidou como, na teoria, a quinta força ali estabeleceu. Antigamente era a Portuguesa. Ela passou a Portuguesa, pegou o lugar da Portuguesa e se consolidou ali. E isso tem que ser enaltecido. A Ponte Preta... É aquela coisa, quero ser grande. Ela está se preparando, ela quer ser grande. Tem um detalhe, uma questão bem interessante. O torcedor da Ponte não é Ponte mais um. Né? O torcedor da Ponte é torcedor da Ponte. Porque no interior, quando a gente circula muito pelo interior, cobrindo Paulista, essas coisas, você vê, o cara torce para o Botafogo, mas também tem uma simpatia pelo Palmeiras. O cara torce pelo 15 de Piracicaba, mas... claro, tem os torcedores só deles, mas muitas vezes você identifica esse tipo de torcedor. E a Ponte não. O cara é macaca apaixonado. E só macaca. A ponto de que a Ponte contratou a Adilson Batista, né? E não deixou esse ano. Anteriormente, acho que foi o ano passado, a Ponte tinha acertado verbalmente com o Ricardinho e a torcida não deixou. A torcida foi na porta do CT, não deixou carro nenhum de presidente, de diretor, ninguém sair. Esses caras não vêm. A força da torcida da Ponte. Se é certo ou errado, eu não estou justificando se é certo ou errado. Eu acho que com nenhum tipo de coação cairia muito bem um título paulista. Sim, Ponte. Então, por isso que eu falo. Eu torci muito. Infelizmente, dessa vez... O corintiano vai ficar revoltado. Eu gosto muito dos clubes do interior. E aí vai na minha tese. Poderia ser as duas no Morumbi. Ganhava um dinheiro lá, se perdesse 3-0, pelo menos
o cofre ali pro Brasileirão. Tava, vai você com essa ideia de linense. Opa, não, eu sei que a Ponte Preta é forte, joga sempre lá. Não a Ponte nunca vai fazer isso. Tem um calendário. Exatamente. Aquelas pessoas ali, ó, tá vendo aquelas pessoas ali, ó? Olha, tem o campo, aí até você coloca um ônibus ali. Lá, Campinas é 100 km. Vai lá, não, você põe um ônibus de graça lá e elas... para aquelas pessoas ali se elas querem. Não, lógico que não, Eu sei então vamos ouvir os jogadores, vai. Lógico que não. Vamos lá, jogadores e treinadores envolvidos na primeira partida da final do Paulista. Resolvido não tá ainda, né? A gente tem que respeitar, ter outro jogo, mas tá bem encaminhado, né? A gente não... Acho que nem nos melhores pensamentos a gente pensava ter uma vitória tão elástica desse jeito, né? Realmente foi o que eu pensei quando eu tomei o amarelo, né? Falei, já que eu vou ficar fora do jogo, eu tenho que tentar fazer tudo que eu posso aqui agora. E graças a Deus fui muito abençoado e consegui fazer uma bela partida. É uma sensação muito boa, mas independente de quem tivesse feito os gols hoje, o importante era a equipe sair vitoriosa. A nossa equipe entrou muito concentrada hoje, fez um bom jogo taticamente. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas a gente conseguiu neutralizar as jogadas da Ponte Preta e conseguimos um grande resultado nesse primeiro jogo. Concordo com todos no começo do ano por tudo que aconteceu, que o Corinthians era a quarta força. Para mim, o Palmeiras é o melhor time do campeonato. Muitas vezes o melhor não ganha. Não é por isso então que o Palmeiras é o pior ou a gente é melhor que o Palmeiras. Não é. Tá? Continuo achando que o Palmeiras é o melhor time do campeonato e muitas vezes o melhor não ganha. E não imaginava. O que está me fazendo fortalecer é o dia a dia. Eu não fico pensando em título domingo, não fico pensando em Campeonato Brasileiro, não fico pensando em Sul-Americano, fico pensando no amanhã. O que eu posso ser melhor? Até mesmo nós achávamos que era a quarta força por tudo. Já falei isso algumas vezes. Palmeiras campeão brasileiro e reforçando, o Santos mantendo um conjunto, Lucas Lima, Ricardo Oliveira, jogadores decisivos, São Paulo contratando bem, né? Contratando bem, um time forte também. Então até nós mesmos. Mas procuramos nos fechar, né? Trabalhar, eu olhar no olho de cada um, mesmo que não goste, mas falar a verdade. O jogador, todo mundo gosta de escutar a verdade, e foi isso que eu fiz. Errei algumas vezes, errei na questão de montagem, mas muitas vezes é o jogo que te mostra algumas coisas. Deixei muito claro, realmente no dia 22 de dezembro, quando eu fui oficializado como técnico, que ia ser um time de muita entrega, que faltou no ano passado, e de muita organização, e está sendo. Nunca prometi títulos, longe disso, e nunca vou prometer. Mas o torcedor pode esperar um time muito determinado dentro de campo. É o DNA do Corinthians, e eu estou conseguindo resgatar isso daí, né? Esse vai ser o Corinthians, marcando forte, muitas vezes jogando por poucas bolas, mas um time muito determinado. Dessa vez o Carille não brincou com a história da quarta força. Ele fez isso uma vez, deu uma confusão danada, né? Muita gente não entendeu como brincadeira. E agora ele disse, concordo que no começo do campeonato era... ele queria passar um recado e passou o recado brincando. Exatamente. Dava pra passar agora, o recado vamos falar a verdade, a gente né? tá falando da Ponte, ele também merece, né? A gente foi desprezado no próprio Corinthians. Ele é treinador do Corinthians porque não teve outra opção. Tanto que eles trouxeram o Oswaldo, trouxeram o Cristóvão, e aí não conseguiram ninguém. O que a gente faz? Tem um cara que trabalhava com o Tite, trabalhou com o Mano, trabalhou com o... A gente podia deixar combinado com a diretoria do Corinthians que, confirmado o que vocês estão prevendo aqui, depois que o Corinthians ganhar o título, não é para botar o dedo na cara de ninguém e falar assim, fala agora de quarta força, né? Porque o treinador do time é o treinador que eles não quiseram. Mas essa diretoria não quis. Pode ter certeza que vai ter essa conversa. Mas vamos tentar mas deixar combinado. Não do Carille. Não, exatamente. Não do Carille. Não da comissão técnica. Ele parece ser um cara muito pé no chão. E até o seguinte, se o Carille dissesse isso, era um desabafo de quem foi criticado. Agora, a diretoria do Corinthians, que se enrolou toda para montar o time e que não quis esse treinador... É um desabafo de quem se falava, não foi respaldado dentro do clube. Pois é. Aí não. Era o caminho natural da saída do Tite no meio da temporada passada. No caso do Carille, esse desabafo tem... E o cara que tem um tamanho. No caso da diretoria do Corinthians, o cara que fez a folha de pagamento com a molecada da base. Tem uma estrutura ali. Tem muitos garotos até no banco de reserva. Se você pega ali 5, 6 jogadores, ninguém apostou, nem o Tite. Outro dia até encontrei com a delegação do Corinthians, eu fui fazer o jogo Botafogo, agora nas quartas de final, Botafogo e Corinthians, e eu tava conversando com a diretoria, tava eu e o Milton Leite, a gente batendo papo. Eles falaram, Ademar... Aí, Ademar, vocês da imprensa, o tweet anterior ali, você falou que o Corinthians não faz gol.
Aí o internauta ali falou ali agora, publicou a gente. Mas ontem eles falaram isso, acho que foi o Rodriguinho que falou isso. A gente primeiro pensou em defender. Ao longo do campeonato, mais do meio para cá, a gente começou a soltar um pouquinho, porque daí já estava consolidada a parte defensiva. Eles falam que foi acontecendo isso. Mas voltando, a diretoria me disse o seguinte, Ademar, antigamente a gente tinha que ser campeão, a gente não tinha Libertadores, a gente não tinha Mundial. E aí eles estavam contratando. Agora já pode, não sei. Dava para mesclar, né? Galindo queria acrescentar alguma coisa aí, né, Galindo? Só revendo os lances ali, o gol que Jadson fez, né, de primeira cruzado, talvez muito flamenguista possa traçar o paralelo do não gol do Matheus Sade. Falou isso ontem, que é mais ou menos a mesma posição, mas isso mais à frente a gente vai falar sobre o Fla-Flu. Vamos dar uma olhada na análise tática do gol aí, ó. Ele chega com muita confiança batendo de primeira, né? A jogada do Rodriguinho, que ele vem lá do meio campo, o Jô ganha de cabeça lá na defesa. Sim, o Jô faz parede até no campo de defesa. Na defesa ele toca de cabeça e ele sai do meio campo ali pelo lado esquerdo, disparado. Tem uma curiosidade. Saiu com quanto tempo de jogo? Ai, meu Deus. Tem uma curiosidade na jogada. Quando o Bob abandona para não tomar o cartão e não parar o lance, o próximo jogador na cobertura era o Iago. O Iago estava machucado. Ele sai logo depois do gol. Então o Iago é batido muito fácil. E aí o balanço, os jogadores da ponte todos têm que correr do canto esquerdo do campo para a direita. Né? Já que a jogada está se desenrolando pelo lado direito de defesa. Aí, ó. O Jadson invade sozinho. O Iago é batido como se não estivesse ali. É o comecinho da jogada. Então você não tem ninguém com o mínimo de vigilância à entrada do Jadson. Mas o que me chama a atenção é justamente isso, porque os 3 jogadores vão no Rodriguinho. Quer dizer, é aquele momento em que o time já está desorganizado. Mas está muito pelo que aconteceu com o Iago. Não necessariamente, se não me engano, é o Arthur que fecha, que entrou no intervalo na lateral esquerda. Não necessariamente ele deveria ter entrado tanto para fazer essa terceira cobertura. O terceiro vértice do triângulo ali era desnecessário. Ele entra porque o Iago não tem como dar o combate na jogada. O Iago está em campo fazendo figuração até sair. Esse é o problema. Entendi. E já não tinha o Marlon, que era o seu zagueiro titular, que estava suspenso. Aí perdeu o Iago. Aí, ó. É nesse momento aí, ó, que dos 3... Olha lá, dos 3... Ele está fazendo uma cobertura que não necessariamente deveria ocorrer. Outra ponta, 13 minutos do segundo tempo saiu o gol. Começou. Já segundo tempo já avançando, né? E a batida é bonita. É bonita. E não é nem com força, né? Você reparar, ó, é jeito. É jeito. Aquela coisa talentosa. Pá! Enquadra o corpo. Tem aquela pancada, né? Dá na cara dela. E a bola tem muita gente que dá uma isolada nessa bola, né? E ele foi com categoria. O cara vai de peito, de pé, a bola bate de lado, ou sobe demais, ou vai pro escanteio, ele dá uma... Você vê que não parece bater de chapa. Não foi força, foi jeito. Agora, assim, é óbvio que a defesa da Ponte estava desorganizada. A defesa não, o sistema defensivo, né? Desorganizado, deixando Ela foi afoita atrás do empate, Só que é o seguinte, você tá em casa, vira perdendo, você volta pro segundo tempo querendo fazer aquela pressão absurda. Será que a gente tem como achar o gol para mostrar? Porque o Casão tá lembrando aqui que esse gol lembrou... o Vitão está lembrando que esse gol se parece com um gol do Casão que ficou um gol famoso, é o gol Rita Lee. Contra o Palmeiras? A Taliba trouxe a bola, rolou e aí nós temos que ver se a categoria é... dá para lembrar do gol do Marcelinho em 95 na final contra o Grêmio. Final de 82 contra o São Paulo. São bem parecidas, as jogadas são parecidas. É quando eles tinham ido a um show da Rita Lee, né? Isso. Ele, o Sócrates, o Vladimir, eles sobem ao palco. E como o Galindo falou, lembra bem a bola que cai no pé do Matheus Sávio ontem no Maracanã. O Matheus domina, hesita na finalização com a direita, tenta puxar para dentro e chuta em cima da marcação. Precisa esperar até chegar lá ou a gente consegue puxar esse gol, isolar dos melhores momentos do Flamengo e fazer aqui a ponte, fazer a comparação? Enquanto puxa, posso... Porque era um gol que poderia ter matado o confronto, que é legal, né? Assim, ou deixado muito próximo o confronto. Posso 2-0. Sem querer, né? Na verdade foi sem querer total. O Jadson camisa 77. Quando ele chegou ao Corinthians foi pelo 77. Os caras não tinha 10 dele, pegaram e falaram, vamos fazer o seguinte, vamos homenagear o Campeonato Paulista, vamos homenagear a conquista de 77, que é emblemática para o Corinthians. Ninguém podia imaginar que o adversário seria a Ponte. E aí é diante da Ponte que ele faz esse golaço, tanto que ele sai lá beijando o símbolo e tal. O Ronaldo lá. Ronaldo levou o filho, foi junto com a delegação e fez uma preleção, né, no vestiário. Antes o treinador falou, fica à vontade, ele falou com os jogadores a importância de ser campeão com a camisa do Corinthians. Meus amigos, será que a gente pode incluir o Carille na leva dos novos e promissores técnicos? Sim.
A gente já trata do Roger, assim, já do Zé Ricardo, também do Eduardo Batista. Será que a gente pode incluí-lo aí? E o regional pode marcar o primeiro título de vários desses treinadores, né? Posso responder com outra pergunta? Por que a gente não avalia os trabalhos dos treinadores em vez de já querer determinar que a carreira dele vai ser... Quando a gente fala de técnicos promissores, me parece o Matheus Sávio aí, o trabalho... Olha aí. É verdade. Ó. Bem parecido. Só que sabe o que acontece? O Matheus Sávio chega antes na bola. O Jadson enquadrou o corpo na corrida, né? O Jadson parece que adequou a corrida. Vamos ver. Ou é a bola que é lançada muito mais pro corpo? Não. Merecia ajeitar, mas ainda haveria tempo de ajeitar e finalizar ter batido mesmo depois do domínio. Eu ia falar que dava para bater de primeira, que ele tem talento para isso. Mas a bola que o Jadson recebeu, olha só. É mais na frente ele dele. Tá chegando um pouquinho de trás, a bola chega já na frente, já para ele chegar e bater. Não, mas dá para fazer. Dá para bater só para falar, olha lá, dá uma olhada. O Coutinho chamava isso de ponto futuro. Olha lá, a bola no ponto futuro. Dá para chegar batendo. A bola foi em cima dele. Ele teria que reduzir muito a corrida. Não, o Matheus passou na bola. Ele teve que segurar. Mas também não tem a ver com leitura? Pode ter. Pode ter a ver com juventude e experiência também. Também tem essa. Muito. O Jadson já tem mais uma... Pode já ter mais uma... Você pode ver que ele bate lindo na bola. O tapa que ele dá na bola... Eu acho que ele deu uma aceleradinha demais. Na hora que a bola chega, ele deu uma acelerada e estava em cima da bola. Mas se ele segura um pouquinho, ele chega batendo. Mas o passe foi diferente. Foi diferente. Foi diferente. Foi mais afeição para batida. E a bola não veio que nem assim aquela bola de bilhar, que ela veio. Ela dá uma pingadinha antes. Dá uma olhada que a do Flamengo, ela dá uma pingadinha antes. A do Jadson também. Levantou um pouquinho, mas ele soube bater com ela. Tempo de ajeitar e finalizar sem a chegada do marcador. Né? Então, eu também acho que dava para finalizar. Até porque o Matheus Sávio é destro. Pois ele estava na perna boa para fazê-lo, enfim. Quanto aos treinadores, Barreto, quanto aos treinadores, mas não deixa de ser uma simbologia também. O Carille tem 43 anos. A gente pouco fala do Pachequinho, que também vem de assistente, tal, do lado do Coritiba. Tem 46. Coritiba teve paciência para trabalhar, né, Galinha? 46 anos. O Zé Ricardo, 46. E o Roger Machado, já a gente vai falar sobre as condições, acho que estão mais favoráveis ao Atlético Mineiro, tem 42 anos. Mas, de qualquer modo, para esses jovens treinadores... O Jair nem a 40 chegou. Jair, 38. O Rogério Ceni acho que tem uns 43, 44 também, por aí. Rogério Ceni... Mas eu falo dos jovens treinadores que podem ser campeões pela primeira vez... profissionalmente, agora em 2017, com os regionais. Mais do que a idade, e que faz sentido, né, a lembrança, é o que você está citando. O tipo de trabalho que é feito por esses treinadores. E as condições que eles chegaram. É uma realidade um pouco diferente do que a gente está acostumado a acompanhar. Então, mas não é só isso não, Rafa. O que eu estou dizendo é o seguinte, no Brasil, me parece que a avaliação do treinador, a gente tem a ilusão de que ela é perene. Então é assim, André Galindo é bom treinador. É bom treinador hoje, será para sempre. Nós não sabemos isso. Nós não sabemos se o Galindo vai se atualizar, se ele vai conseguir acompanhar as mudanças do futebol, se ele vai ter sempre um ambiente de trabalho favorável, se as escolhas de carreira que ele vai fazer vão ser boas, se ele de repente não vai se mudar para um clube que não vai dar a ele a estrutura de trabalho que ele precisa, se ele de repente não vai se entender com os jogadores, aí num determinado momento vai perder o passo, né? Eu acho que hoje a gente está falando de bons trabalhos. Que o Carille no Corinthians nesse campeonato, e assim, é nesse campeonato. A gente ainda não sabe, por exemplo, se essa estrutura que ele montou para o Corinthians é suficiente para encarar o Campeonato Brasileiro. Para 7 meses. Eu vou dizer que esse é um problema que o para adversários mais fortes. A partir da não... Quase que só clássico, né? Só não confirmação dele no meio do ano passado. Vocês concordam que ele, em momento algum, foi eliminado pelo Internacional na Copa do Brasil? Ele não abandonou as convicções dele, entendeu, foi nos pênaltis, fizemos a nossa parte, fizemos... Essa é uma característica de outros treinadores. Não, isso acho que foi Zé Ricardo, eu até já falei isso aqui algumas vezes dele. Emocionalmente ninguém se abateu, perdeu, faz parte, a gente não era favorito. Vamos o Zé Ricardo, o Jair Ventura, são treinadores que me dão a impressão de que esse é o time que eu tenho na cabeça. Sim. Não interessa a circunstância, se a imprensa está falando, se a torcida está pressionando, é o time que eu acho melhor, ele vai para o campo. Mas isso é um baita defeito, a gente ficar cobrando, o treinador tem que ter uma série de variações e esquemas e ideias. Consolidar um trabalho... O famoso plano B. Consolidar um trabalho tem a ver com assimilação de comportamento. E comportamento é repetição, bem ou mal, com treino. E é por isso que eu falo aqui que se joga demais no Brasil. Gabriel citou,
Primeira semana cheia na temporada inteira. Quase no início de maio já. Né? Então, assim, tem a ver com... Se tivesse assumido o Carille no meio da temporada passada, imagina o momento que o Corinthians estaria vivendo hoje. Treino de treinar uma forma de jogar, aqui dirá duas, três. Né? Você vê quando eu falo alternativas. com o Marcelo, que eu sou a favor de quando o treinador... o time reserva dele são os 11 reservas, porque ele vai ter uma semana cheia com os 11 titulares. É por isso. Não é, o cara pode mesclar, não precisa tirar todo mundo. Mas às vezes o cara, para fazer uma semana cheia, ele tira todo mundo justamente ao nosso calendário. Não é impossível. Muitas vezes, o Muricy falava muito isso. O Muricy, eu lembro que ele falava em São Paulo, quando eu tiro o meu time e tenho uma semana cheia para trabalhar, a evolução é clara. De um domingo para o outro. Aí eu tiro todo mundo. Quando Mas você o fica... preço disso é você abandonar uma competição. Claro, é o que acontece. Você está jogando a outra competição do lixo. Tinha que ter menos jogos. Infelizmente. Tem que ter menos jogos. Se você tem menos jogos, você não precisava fazer isso. Você não precisava radicalizar.